Oi pessoal, hoje vamos falar do Shizuoka Hobby Show e do grande anúncio da Bandai, o Perfect Grade Unleashed do Nu Gundam. Vamos lá! So this is a Gundam. Então tá acontecendo o Shizuoka Hobby Show em Shizuoka, no Japão, que eu acho que é o maior evento de plastimodelismo, né, de modelismo do mundo. Então a Bandai, claro, tá lá e ela já levou várias novidades, né? Nós temos, por exemplo, ela mostrou ali o Master Grade do Barbatus Lupus, que ela já tinha anunciado que ia fazer, mas agora ela levou, eu acho que um protótipo, a versão final dele, alguns outros kits, tudo. Mas eu queria falar do principal anúncio desse, que é o Perfect Grade Unleashed do Nu Gundam. A Bandai já tinha lançado um teaser dele, eu acho que foi em fevereiro desse ano, né? Fevereiro de 2025 ela lançou um teaser dele falando que ia fazer o próximo Perfect Grade Unleashed, que seria o Nu Gundam, o que foi uma grande surpresa, porque o primeiro Unleashed foi o Gundam original, que já tinha um Perfect Grade. E agora ela anunciou não um Perfect Grade Unleashed do Zaku, ou algo dessa linha, ou Wing, ou Unicorn, que ela tanto gosta, mas o Nu Gundam, que dentro do Universal Century, né, seguindo a tradição do Gundam original, ele seria a versão definitiva do Gundam original, o Nu Gundam. Então, para tirar do caminho, eu vou falar primeiro, ela já anunciou que é para janeiro de 2026 e o preço é 60 mil ien, com 10% de imposto lá no Japão, totalizando 66 mil ien. Eu já vou falar melhor do preço, de especulações do tamanho da caixa, tudo, e também no final eu vou falar das formas que eu entendo que seriam as melhores para quem quiser comprar esse kit, né? Especialmente no começo, assim, perto do lançamento dele. Mas primeiro eu queria falar do kit em si, do que a Bandai revelou sobre ele. Então a Bandai fez um site especial para ele, né, que tem em inglês e em japonês, sobre esse Perfect Grade Unleashed, da mesma forma que como ela tinha feito do Unleashed original, mas também ela levou um protótipo. Na verdade tem dois, né, aparentemente pelas fotos que já apareceram de lá do Hobby Show, que já tá aberto acho que para imprensa, tem dois protótipos. Tem um colorido, que ele tá parado com o escudo e o rifle, vou mostrando imagens ali que eu pegar da internet. E também tem uma versão dele ainda toda cinza, né, sem cores, ajoelhado ali, mostrando uma pose mais dinâmica dele. Então, baseado ali no site, o que a Bandai trouxe para esse Perfect Grade Unleashed, né? O que ela tá trazendo? Ela tá chamando a atenção para 3 pontos, né? Para quem lembra do anúncio original do Perfect Grade Unleashed, do RX-78, ela apontava como um ponto diferencial dele, era aquela construção em várias camadas, né, do frame dele, quase que reproduzindo como seria a construção de um mobile suit no mundo real. Então agora, do Perfect Grade Unleashed, ela aponta ali, né, 3 pontos. O primeiro ponto, que ela chama de Ultimate Unit System, ela fala sobre a construção dele, que vai te dar uma experiência como seria você construindo o mobile suit você mesmo. Ela não chama mais tanto atenção pro inner frame, mas ela aponta no modelo dele as partes dele com destaques para algumas coisas. Então, por exemplo, na cabeça você tem o modo de manutenção, onde se abre, né? Coisa que alguns outros Perfect Grades já tinham, né? Você tem o ombro também com partes que se movem, tudo. O que também parece ser bem bacana, mas dentro da proposta ali já do Perfect Grade Unleashed também. Você tem também a articulação do tronco, né, do torso dele, das partes que se articulam, que abrem, tudo. E curiosamente, para você ver, ela não mostra só o inner frame dele. Dá para ver o inner frame, partes dele, especialmente nas fotos que ela mostra da perna dele dobrada. E eu acho que aí tem uma dica muito importante, que você não consegue ver partes do Psycho Frame que são visíveis no VRK. O Master Grade VRK dele trouxe essa ideia de ter partes visíveis de Psycho Frame, que não é algo que existia no anime, né, no Char's Counter Attack, mas o VRK trouxe isso. O Real Grade abandonou essa ideia, não tem isso, e o Unleashed não parece que tem também, porque tem partes abertas ali sendo exibidas do frame da perna dele, que no VRK já daria para ver as partes ali verdes, brilhantes do Psycho Frame, e nesse aí não tá visível, né? Mas dá pra ver bastante detalhe mecânico, como se fossem as camadas mesmo, né? Então partes do inner frame, partes prateadas, cromadas, douradas, dá pra ver nessas imagens aí que a Bandai mostra. Então eu acho que isso tá bem bacana. Um outro detalhe bem interessante que ela mostra aí também são as mãos, onde as pontas dos dedos se abrem para mostrar aí como se fossem propulsores ou canhões, né? Pela descrição, dá a entender que ele vai ter dedos articulados. Não tá totalmente claro, né? Também diz que vai ter mãos fixas.
fechadas, abertas e para segurar as armas. Então não tá totalmente claro se esses dedos vão ser totalmente articulados como os Perfect Grades mais antigos ou só parcialmente, por exemplo, só no dedão. Mas ela fala dos 5 dedos, né? As juntas dos 5 dedos articuladas. Então, imagino que a Bandai vai fazer uma versão da mão totalmente articulada e versões fixas também. O que eu acho, pessoalmente, até pelo o tamanho do kit, pelo preço do kit, o melhor dos dois mundos, né? A mão articulada porque é bonita, é legal de fazer, mas a mão fixa que é mais firme para segurar as armas, os acessórios, né? Então eu acho isso bacana. E esse detalhe dos dedinhos abrirem nas pontas não deixa de ser até engraçado, mas também bem legal e mostra o preciosismo da Bandai na construção desse Perfect Grade Unleashed. Outra até surpresa é que ele virá com os Fin Funnels. Para quem lembra que a Bandai fez aquela figura, né, de metal pronta, que é o Metal Structure, ela fez ele sem os Fin Funnels que eram vendidos à parte. Até porque os Fin Funnels vão adicionar bastante tamanho, peso e valor pro kit. Então, a gente estava especulando se esse Perfect Grade viria com os Fin Funnels ou se eles seriam vendidos à parte. Pessoalmente, eu preferia que viesse sem, porque isso resultaria num kit mais barato, né? E com uma caixa mais fácil da gente comprar, tanto trazendo pessoalmente na mala, quanto importando também. Mas também não é assim o fim do mundo que ele venha junto. Você já tem o kit completo, você não precisa comprar duas coisas, né? Então ele vai vir com os 6 Fin Funnels, bem mais detalhados agora, né? Articulados também, como eles já eram tanto no Real Grade quanto no Master Grade VRK. E ele agora tem um suporte embaixo para apoiar eles quando eles estiverem no backpack, para deixar eles mais firmes. Porque quem já montou o VRK sabe que os Fin Funnels são muito molengas no VRK. É muito difícil você movimentar ele com os Fin Funnels presos nas costas sem eles quererem cair. É um caos. O Real Grade, até por ser menor, são bem mais firmes os Fin Funnels, então eles ficam muito firmes. Mas num kit do tamanho, né, em 1:60, do tamanho desse Unleashed, realmente é complicado. Então é interessante que a Bandai pensou nisso e fez uma forma deles ficarem mais firmes ali nas costas do Perfect Grade. E nessas imagens dá pra ver que ele tem uma base que conecta atrás, similar à base que você tem pro Unicorn, pro Banshee e pro Perfect Grade do Exia, que também dá a entender que vai ter luz, mas LED, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Também dá pra ver aí que ele vai ter, né, o Beam Rifle com novas articulações, com novas partes que se movimentam, as duas versões do Beam Saber, a reta e a curvada, né? E também a bazuca, então ele vai vir completo com tudo isso. Pra quem lembra, o Perfect Grade Unleashed, que tem review meu aqui, que eu montei ele, fiz review, ele não vem com a bazuca. Então ele vai vir com a bazuca com articulação. Inclusive ela apontou um detalhe que eu achei bem bacana, que aí ele vai ter um braço mecânico no backpack para segurar a bazuca. O que eu sempre achei que é muito inteligente que Mobile Suits tivessem isso, que eles não dependessem só dos dois braços para segurar armas. O Thunderbolt trouxe esse conceito, né? O Full Armor tem braços que seguram os escudos, os 4 escudos dele. O Psycho Zaku também tem braços mecânicos que seguram as bazucas, para que não dependa só das duas mãos do Zaku para segurar as armas. Então, o Unleashed do Gundam ter isso também eu achei um detalhe bem bacana e facilita se você quiser deixar ele exposto com várias armas, com escudo, com tudo, né? Ele também vem com escudo, eu não tinha comentado antes. Voltando para os 3 pontos, né? Então, além do Ultimate Unit System, que seria, acho que a construção dele, talvez a ideia do frame e tudo, ele tem o ponto 2, que é por ele ter detalhes que só são possíveis num modelo grande, o que eu diria que isso é válido para a maioria dos Perfect Grades, né? Desde os primeiros, com aqueles montes de detalhes mecânicos. E também ele ter os Fin Funnels e todos os armamentos. Então, acho que é um diferencial que eles querem colocar é que o Perfect Grade vai vir completo, com todos os 6 Fin Funnels, com o rifle, com a bazuca, com o escudo e com os Beam Sabers. Então que ele vai vir completo e com muito mais detalhes. Se você olha o design dele, você percebe isso. Ele tem muito mais detalhes que o VRK e que o Real Grade. Eu acho que o design dele não lembra o do VRK, até pelo formato da cabeça. Ele lembra um pouco mais o do Real Grade, que tem a cabeça um pouco mais redonda, menos comprida, mas com muito mais detalhes, né? Então é um design, claro, novo, assim como aconteceu com o SX-78, com muito mais detalhes, mas eu acho que ele lembra um pouco mais o do Real Grade do que o do VRK, até pela provável, né, isso é uma especulação minha, não tá confirmado, mas a provável ausência daquelas partes que se abrem para mostrar o pseudo Psycho Frame que ele tem no VRK, né? E o ponto 3, a Bandai colocou como em breve, coming soon. Então, a especulação é que tanto pode ser eles vão mostrar alguma coisa de Psycho Frame,
Eu acho mais provável que é o LED, porque se você olha nessa página lá embaixo, ele fala que ele vai ter um sistema de LEDs vendido à parte, então não vai vir com ele, ao contrário do Unleashed do RX-78, que vem com LED, que muda de cor, tudo, e vem nele, eles estão colocando separado. Eu acho que é uma vantagem, porque se além de tudo ainda ele tivesse o LED, ele ia ser mais caro ainda. Para quem lembra, por exemplo, o Unicorn, o Banshee, que tem o LED separado, isso soma acho que 12 mil ien no preço dele. No caso do Exia, o sistema de LEDs dele separado custa 18 mil ien, então a gente imagina que dependendo do sistema de LED que esse no Gundam tiver, ele vai somar aí 15 mil ien, 20 mil ien no valor total, né? Então ele vai vir separado e a Bandai vai revelar mês que vem, em junho, os detalhes desse sistema de LED. Pessoalmente, eu não sou muito interessado em LED, não acho que, pra mim, não é uma coisa que é importante, é algo que eu acenderia uma vez pra ver depois de montar e depois nunca mais, então ele vir separado, eu acho que é uma vantagem, é mais ou menos pra mim a situação do FinFunnels. Eles aumentariam só o tamanho da caixa e o preço, né, no caso do LED, e pra mim não é tão interessante assim, eu teria mais interesse só no Model Kit, então ele ter separado eu acho que é interessante nesse aspecto, né? Claro que pra quem quiser vai ser mais uma coisa que você vai ter que se preocupar em comprar, talvez os LEDs sejam P-Bandai, né? Não sabemos ainda, vamos ver como vai ser isso daí, como que ela vai fazer esse LED e que diferencial que ele vai trazer a mais, né? Quantos LEDs vão ter, se vão ser só no peito, na cabeça, no corpo inteiro, se vai ter Psycho Frame, isso a gente vai descobrir em breve. Mas como eu falei, pra mim o LED não é uma parte interessante, então eu não tô muito ansioso em saber o que ela vai fazer de LED, provavelmente eu não vou comprar de qualquer forma, né? Então, terminado de falar isso e sobre todos esses detalhes e o quão impressionante ele é, vamos falar do preço e do tamanho do kit. A Bandai tem um histórico, né, de kits lançados no varejo. O Perfect Grade mais caro que a gente já teve é o Exia com LED. Parece que ela não vende mais esse, agora ela só vende o Exia separado e os LEDs separados. Mas o Exia com LED era vendido a 32 mil ien no Japão, no preço oficial, né? Então esse era o Perfect Grade mais caro que a gente tinha de varejo, de lançamento normal. Perfect Grades como, por exemplo, o GP01, o Banshee, né? Todos eles estavam sempre na faixa de 22 mil ien a 25 mil ien. Então a gente ter um Perfect Grade de varejo, de lançamento normal, a 60 mil ien é algo assim totalmente sem precedente, né? Temos, claro, alguns Perfect Grades exclusivos, como por exemplo o Phoenix Narrative Version, que custa 48 mil. É uma caixa gigantesca, né? Porque o Perfect Grade do Phoenix é enorme, com aqueles dois escudos. E por ter a cobertura dourada, que a Bandai sempre acrescenta no preço, ele acaba ficando bem mais caro. Temos, por exemplo, o Perfect Billet, né? Que é tão grande, ou talvez até um pouco maior que o Phoenix, porque ele tem mais plástico, mas ele não tem a cobertura dourada. Então ele custa 30 mil ien. Né, mas são todos kits exclusivos de P-Bandai, ou às vezes exclusivos de Gundam Base, essas coisas. Claro que se a gente for tratar de kits exclusivos, nós tivemos, por exemplo, o Phoenix Mastermind, né, que foi a inspiração para o High Grade que eu pintei. Esse sim custava mais de 100 mil ien, mas era um kit super exclusivo, uma versão com uma colaboração com uma marca de roupa, então esses aí, é claro, a gente não pode considerar. Então em matéria de Perfect Grade ou de kit de varejo, é um preço assim realmente sem precedente. Então a gente pode especular sobre qual vai ser o tamanho da caixa dele, né? É claro que ele vai ser maior do que o Perfect Grade Unleashed que nós já temos, mas o quão maior a gente não sabe. Eu estimo que vai ser algo similar ao tamanho da caixa do Phoenix ou do Perfect Billet, que é uma caixa gigante. Essa caixa, para vocês terem uma ideia, inteira do jeito que ela vem, ela não caberia mesmo numa mala grande, porque ela seria muito gorda para uma mala grande. Então, se você pretende, por exemplo, trazer esse kit na mala, você teria que provavelmente desmontar a caixa e separar os runners na mala e trazer a caixa desmontada, ou então despachar ela como uma bagagem especial, o que eu também acho que seria uma opção bem arriscada. E por que eu estou especulando sobre o tamanho da caixa? Porque isso vai impactar tanto para quem quiser trazer ele de viagem, seja do Japão, seja dos Estados Unidos, quanto também para quem vai importar, porque o tamanho da caixa, o peso da caixa vai impactar no frete, né? Então, por exemplo, pegando o GP01 que eu tenho nesse Perfect Grade, que é uma caixa bem grande, eu tive que trazer ela desmontada dos Estados Unidos quando eu comprei em 2018 ou 2019, tem um Correio Gunpla onde eu trouxe ele. Esse kit pesa, eu não pesei ele aqui, a minha caixa tá meio soterrada por outras caixas, mas de acordo com a Hobby Link Japan, a caixa dele pesa 5 quilos.
Então, um kit desses da Hobby Link Japan, o frete fica mais ou menos na faixa de 18 mil ien por EMS, né? Então dá para você ter uma ideia do quanto ficaria. Então se você for comprar, por exemplo, esse kit na Hobby Link Japan, ele custa 60 mil ien, mais uns 18 mil ien de frete, então seria 78 mil ien. O que hoje daria... convertido e somando os 92% de imposto de importação sobre o item mais o frete, daria aí hoje uns R$ 5.700 para você importar ele pela Hobby Link Japan. O kit por si só, 60 mil ien, dá mais ou menos lá no Japão, se você pegar ele tax free, né, sem os 10% de imposto, uns R$ 2.200, R$ 2.400, dependendo da cotação, né? Isso vai variando, é claro. Então, não é um kit barato, não é um kit fácil de trazer. Na USA Gundam Store, ele tá aberta a pré-venda dele a $640. E você tem que pagar, claro, mais o frete interno lá nos Estados Unidos para entregar no endereço dos Estados Unidos e mais o imposto dependendo do estado americano que você mandar entregar. Então eu fiz uma simulação, por exemplo, entregando ele na Flórida e ele ficaria cerca de $700 para entregar ele lá nos Estados Unidos. Se você tiver alguém que você conhece que mora lá e pode receber, ou se você for usar um redirecionador, né? Também a gente não tem certeza, se você reservar agora, por exemplo, com a USA Gundam Store, que eles vão entregar no primeiro lote que eles receberem, porque eles não têm uma previsão exata de quanto eles vão receber desse kit da Bandai. Aconteceu esse caos e eu conto no canal quando eu trouxe o Correio Gunpla que eu recebi o meu Perfect Grade Unleashed, que eles aconteceram de que eles foram adiando, eles não conseguiam, não tinham a quantidade que eles esperavam, então reservado dos Estados Unidos pode ser meio caótico. Reservado do Japão também, quando a Hobby Link Japan abrir as pré-vendas, ela vai seguir, é claro, a fila, né? Então quem reservar primeiro vai receber do primeiro lote. Se eles receberem, por exemplo, 100 unidades, as 100 primeiras pessoas que receberem vão ter esse kit disponível no armazém privado deles. Se você foi o 100º, por exemplo, né, se eles receberam 100 unidades, você vai ficar no back order para o próximo lote. Então, também vai ser difícil reservar da Hobby Link Japan. E como eu falei, trazer do Japão na mala vai ser difícil pelo provável tamanho da caixa, a gente não sabe ainda, mas eu estimo que vai ser maior do que o GP01, provavelmente no tamanho do Phoenix, né, do Perfect Grade do Phoenix. Então essa caixa vai ser bem difícil de você colocar numa mala, provavelmente você vai ter que desmontar. E indo para o Japão, mesmo em janeiro, quando ele sair, deve ser bem caótico achar ele nas lojas, né? Tanto na Gundam Base, quanto em lojas como Yodobashi e tudo. O pessoal faz fila normalmente nessas lojas no dia que vai chegar um novo lote. Então deve ser bem caótico. É claro que pelo preço altíssimo dele, a procura não vai ser tão grande. Mas ainda assim, eu acho que vai ter bastante gente querendo comprar, né? Então, vamos ver como vai ficar essa situação. Eu tô avaliando ainda as minhas opções. Claro que eu quero ter esse kit, não sei quando eu vou conseguir, então tô avaliando as minhas opções. Seria reservar na Hobby Link Japan e aceitar pagar os quase R$6.000, os prováveis R$6.000 que ele vai custar no total, com frete e imposto. Se seria tentar ver se eu consigo ele nos Estados Unidos e trazer de uma viagem de lá, ou aguardar para uma viagem minha para a Ásia, seja para o Japão ou para países por perto, e ver se eu consigo por lá e tentar ver como eu consigo enfiar esse kit na mala. Então as opções ainda estão em aberto, eu estou tentando analisar com os meus planos de viagem para 2026. Mas é isso aí. Se você tem planos para trazer ele, né, para comprar, para trazer de viagem, você também vai estar mais ou menos numa situação parecida com a minha, tentando avaliar. Não tem uma opção fácil, vai ser um kit que vai esgotar no primeiro lote, provavelmente no segundo, no terceiro. A possibilidade de você simplesmente entrar numa loja no Japão e achar o kit na prateleira é bem pequeno nos primeiros meses ali do lançamento, né? Mesmo hoje, por exemplo, eu voltei faz 2 semanas do Japão, já são 4 anos, né? Pouco mais de 4 anos que o Perfect Grade Unleashed original saiu. Eu não vi ele em nenhuma loja com preço oficial e nem mesmo em loja de segunda mão eu vi o Unleashed para venda. Então, existe chance de que anos depois você vá para o Japão e não consiga encontrar, que você fique tentando procurar em lojas como a Hobby Link Japan e não consiga ele em estoque. Então, vamos ver como vai ficar, né? A situação do hobby hoje em dia tá difícil e quando a gente introduz um kit
desse tamanho, com essa expectativa, com esse hype, mais difícil ainda. Mas é isso aí, eu só queria trazer esse vídeo rápido pra vocês, não tão rápido assim, porque eu falo bastante, porque é um kit que eu achei fantástico o anúncio, gostei muito do que a Bandai mostrou, da proposta que a Bandai trouxe, é uma surpresa que a Bandai tá investindo tanto num kit tão complexo e tão caro, e é claro que ele vai movimentar aí as conversas de Gundam daqui até o lançamento e provavelmente depois, né? As primeiras pessoas que forem trazendo reviews, tudo, a gente vai ter muita conversa ainda para falar sobre esse Unleashed do Nu Gundam, um lançamento aí espetacular da Bandai. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos espalhar essa febre do Nu Gundam, obrigado e até a próxima!